Então, pessoal, agora que a gente já conhece, né, os objetivos, nós vamos falar um pouco das regras, né? Para classificar um ser vivo tem algumas regras, certo? Antes de mais nada, qual é o objetivo então de eu ter um nome científico, um nome para a espécie? É porque isso facilita, né, todas as pessoas falarem uma mesma língua, por assim dizer. Quando eu falo mesma língua, eu não estou dizendo que todo mundo tem que falar o mesmo idioma. Eu quero dizer que não vai haver o risco de confusões. Porque um ser vivo ele pode ter diferentes nomes, né? Por exemplo, se a gente for olhar aqui, ó, aqui nós temos um nosso querido gatinho, né? E o gato, ele vai ter então, em cada língua, né? Ele tem um nome diferente. Então nós temos gato em português, aqui nós temos em russo, não consigo pronunciar isso aqui, porque quando não tem vogal para mim é complicado. Em húngaro complicou mais ainda. Alemão, então nem se fala. Cat até que saiu. Grego, não vou nem me atrever, né? E em francês, chat também deu, né? Tem que fazer biquinho em francês, mas enfim. E cote em polaco. Vale lembrar que isso aqui são só os nomes desse animal em cada língua. Às vezes você pode ter um caso de um mesmo animal no mesmo país tendo várias línguas. Um país como o nosso, né, que é considerado com dimensões continentais, nós temos um mesmo ser vivo, uma planta, um animal pode ter diferentes nomes, né? Por exemplo, a mandioca. Aqui no sul nós chamamos de aipim, a mandioca mansa. Na região norte é chamado de mandioca mansa. Na região nordeste é chamado de macaxeira. Isso dentro do mesmo país. Então tudo isso pode gerar uma série de confusões. Então, para evitar essas confusões e para ter certeza que tu está sempre realmente falando do mesmo ser vivo, existem algumas regras para se classificar, né? Então, a primeira regra da classificação é que o nome científico de uma espécie ela é escrito em latim. Isso no início foi porque quando Linneu, né, fez o seu livro sobre classificação de seres vivos, ele escreveu em latim. Nessa época o latim era considerado a língua da ciência, era legal, era cool, né? Você falar latim nessa época. Atualmente mantém-se o latim por dois motivos. O primeiro porque está clássico, mas não só porque está clássico, é porque o latim é uma língua morta. Sendo o latim uma língua morta, o que quer dizer uma língua morta? Quer dizer que é uma língua que ninguém mais fala. Tecnicamente é a língua oficial do Vaticano, mas na prática a gente sabe que eles não falam latim nos corredores, né? Talvez em rituais e tal, mas não na prática. Então, como uma língua morta, ela não muda, né? Se vocês falarem com os professores de língua portuguesa, eles vão dizer que a língua é viva, ou seja, ela muda com o tempo. O latim, como é uma língua morta, ele não vai mudar, então não corre o risco de alguma palavra virar uma gíria ou alguma coisa do tipo, né? Sem falar que também não corre o risco de alguém ficar irritado porque não é a sua língua que foi usada. Não é usada a língua de ninguém, então ninguém vai ficar irritado, né? Bom, o nome científico ele deve estar em destaque no texto, né? Isso também é uma outra regra, daí já é até uma regra da língua portuguesa. Isso se chama barbarismo na língua portuguesa. Então, quando você tem palavras que são de outro idioma, você precisa deixar essas palavras em destaque. Tem que ser claro para o leitor que aquelas palavras não pertencem ao idioma nativo, o idioma na qual você está escrevendo, né? Existe 4 formas de se deixar em destaque. A primeira e a mais usual de todas quando se digita um nome científico é usar o itálico. Essa é a mais tradicional de todas, né? A segunda é usar o negrito. Às vezes, de repente, o itálico já foi usado como referência no texto para um título, alguma coisa, você pode usar o negrito. A terceira, e não muito usual quando você digita, mas praticamente a única que você pode usar quando você manuscreve, é o sublinhar. Você vai sublinhar. Vai lembrar que você sublinha cada palavra. Depois eu vou falar por que 2 palavras, mas você sublinha cada palavra individualmente, certo? Então, essa aqui quase nunca usada quando você datilografa, sou do tempo do EPA, né? Quando você digita. Mas também essa daqui, então vai ser muito usada quando a gente manuscreve, quando a gente escreve à mão, porque a mão seria impossível fazer em itálico ou em negrito, né? E tem uma quarta opção que não é muito preferida, não é muito aceita, mas que pode ser usada, que é deixar coloridinho.
Por que não pode ser coloridinho? Porque a ciência, né, quando você faz um texto científico, é meio parecido com um Henry Ford, né? O texto científico ele pode ser de qualquer cor desde que ele seja preto. Ou seja, você não pode ficar usando cores diferentes quando você faz um texto científico. Então essa aqui é uma forma que não é muito usada, né?